Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o Motorola Moto G7 e esse é o Moto G7 Play. Bom pessoal, estou aqui com os dois smartphones Android da Motorola para 2019 aí na categoria intermediário, né? Um é um pouco mais premium, o outro é um pouco mais básico. A diferença de preço entre eles é aproximadamente R$500. E aí você deve estar se perguntando, né? Principalmente quando você vai numa loja, num quiosque, né? Para conversar com o vendedor, você deve ficar com uma dúvida. Por que eu vou pagar R$500 a mais nesse dispositivo aqui? E esse vídeo aqui tem como objetivo explicar exatamente isso, né? Por que a gente vai pagar mais R$500, né? Uma grana considerável, né? Por esse dispositivo aqui. A primeira coisa que a gente nota é o design, né? Realmente ele é muito mais premium, ele tem uma aparência mais sofisticada do que o Moto G7 Play, né? Vocês estão vendo aí, o Moto G7 Play tem um design de plástico que é bonito, sim, é ok, tem uma textura bacana aqui, confortável, tem um bom encaixe nas mãos, mas é claro que o Moto G7 principal é muito mais premium, mais bonito, vai chamar mais atenção. Então, para você que se importa com o design, né, realmente é uma baita diferença aqui no Moto G7 principal. Ele tem a traseira em vidro, né, não é em plástico. Ó, esse aqui é em vidro, é muito bonita. E para você que tem medo aí de derrubar e trincar essa traseira de vidro ou quebrar também a tela, a Motorola envia gratuitamente com o Moto G7 essa capinha aqui, ó. Então você pode aí, já tirou da caixa o aparelho, né, acabou de comprar, já vem protegido, né, que não é o caso do Moto G7 Play, né? Ele não vem com capinha, até porque ele é de plástico, então acho que não valia muito a pena aí a Motorola investir nisso. Então nesse caso aqui a questão principal, né, é o design que já chama atenção, então já temos aí um grande diferencial. Mas você deve estar se perguntando, poxa, mas R$500 para justificar só uma traseira, né, de diferença? Não, claro que não. A gente vai seguir aqui com outros tópicos importantes para justificar essa diferença de preço aqui. A primeira coisa também, né, muito importante se notar, que é a questão fotográfica, né? Muita gente aí, a primeira coisa, né, o principal critério de escolha num smartphone hoje em dia é a câmera fotográfica. Então aqui a gente tem uma grande diferença também. A gente tem aqui, ó, câmera dupla, né, no Moto G7 principal, e aqui a gente tem, né, uma câmera simples no Moto G7 Play. Obviamente numa loja, né, num quiosque, você não vai conseguir testar com calma as duas câmeras dos aparelhos, né, para você comparar uma com a outra. Então eu coloco aí, você vai ver aí vários exemplos de fotos que eu fiz com os dois dispositivos para você comparar a qualidade, né? Então você consegue ver aí já que realmente há uma grande discrepância de qualidade, né, no sensor único aqui do Moto G7 Play e do Moto G7 principal, né? Você olhando aí as fotos, você vê que o Moto G7 principal, né, mais caro, consegue muito mais detalhe, né, tem um contraste mais bacana, mais profundidade, né, um balanço de cor melhor. Então aí você já consegue perceber que realmente vale a pena pagar uma diferença de preço aí para ter uma câmera melhor no Moto G7 principal. A principal diferença aqui da câmera de selfies é a questão do flash. Os dois dispositivos têm a mesma câmera de 8 megapixels frontal, só que o Moto G7 Play tem flash e o Moto G7 principal não tem, até pela diferença do notch, né? A gente tem aqui, ó, um notch muito maior no Moto G7 Play, ó, aquele bem grandão para incorporar aí tudo, né? O alto-falante, a câmera frontal e o flash, enquanto aqui no Moto G7 normal a gente tem só a câmera frontal aí ocupando o notch, ó, mais nada. Né, pulando para o próximo tópico, a gente tem a tela, né? Olhando as duas telas assim, a gente vê que as duas são amplas, sim, tem um tamanho bacana e tal, mas, né, a gente tem a principal diferença aqui da tela do Moto G7 Play ser mais compacta, né? Ela é mais fácil de você alcançar todos os cantos da tela com o polegar. Então se você gosta de usar, né, o seu celular com uma mão só, vai ser mais fácil aqui no Moto G7 Play. No Moto G7 principal a gente tem uma tela muito maior, né? Então vai ser um pouco mais complicado você fazer aí malabarismo para conseguir alcançar todos os cantos da tela, né? Você vai ter que esticar um pouco mais a mão, né, virar um pouco mais o ângulo do aparelho, aí pode correr um risco aí de escapar da mão e cair, né? Mas assim, a questão do tamanho é essa, só que a questão principal aqui da diferença de preço não é o tamanho, obviamente, é a qualidade, né? Então eu vou mostrar aí uma foto para vocês aí com a calibração, né,
específica para mostrar a diferença de qualidade de cor. Então vocês conseguem ver aí a diferença de qualidade de cor das duas telas, é realmente bem diferente, porque aqui no Moto G7 principal a gente tem um painel LTPS Full HD, né, ou seja, uma qualidade muito maior do que a tela HD do Moto G7 Play, que não é LTPS, né, é IPS normal, é um LCD convencional. Então a gente não consegue aqui a mesma qualidade nos dois, né? O Moto G7 principal tem um contraste muito melhor, pretos muito melhores, o branco é muito mais branco, e aqui no Moto G7 Play a gente tem aquela tela mais mediana, né? Mais próxima aí dos Moto G6, Moto G5, né? Não é tão evoluída assim, né? Quando você pega a tela do Moto G7 principal, você percebe que ele realmente é muito melhor do que os aparelhos anteriores da Motorola. Ele tem uma cor muito mais bonita, um contraste muito mais bonito e, claro, o tamanhão dele, né? Essa resolução também maior, impressiona. E aqui você tem uma tela um pouco mais básica, claro, vai atender a maioria dos usuários, mas se você é um pouco mais exigente na questão da qualidade da imagem que você está vendo aí no seu dia a dia, o Moto G7 é muito melhor. Passando para o próximo tópico, a gente tem a questão da bateria, né? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão do carregador, porque só isso já justifica uma certa diferença de preço entre os dois. O Moto G7 principal, esse grandão aqui, ele vem com um carregador Turbo Power, ó, esse carregador Turbo Power aqui, que é muito mais potente, se não me engano são 27 ou 18, acho que são 18 watts de potência, e aí ele carrega muito mais rápido o celular. Então para você que às vezes precisa com urgência carregar o celular rápido, ele é muito mais indicado, muito mais forte do que o carregador comum, né, que vem com o Moto G7 Play, que parece até um Turbo Power, né? Até eu já me confundi com ele, assim, olhando à distância você não sabe muito bem diferenciar, mas ele não é um Turbo Power, ele é um carregador comum, né, com muito menos watts do que o Turbo Power aqui do Moto G7 principal. Então a gente já tem aqui uma diferença considerável de valor. Você sabe que o carregador turbo é muito mais caro do que um carregador comum, né? Então isso aí já justifica um pouco essa diferença de preço. Bom, além disso tem a questão da bateria também, né? As duas baterias são bem boas, eu gostei dos dois, assim, os dois têm uma duração bacana, você vai usar o dia todo sem muito problema, né? Você consegue aí até um uso intenso, né, fazer nos dois aí sem muito problema, mas claro, né, a gente tem aqui, por incrível que pareça, né, até por ser mais econômico, né, o Moto G7 Play, ele consome menos bateria, porque a tela dele tem menos resolução, é menor, é mais simples, né, o hardware dele é mais simples, então ele exige menos da bateria. Então o Moto G7 normal, ele gasta um pouquinho mais de bateria sim, mas é uma diferença muito pequena, eu não sentia assim uma discrepância muito grande. Acho que assim, se for botar na ponta do lápis, você consegue um dia e meio, até 2 dias, né, usando um pouco aí o Moto G7 Play. Então você consegue um máximo de 2 dias aqui de uso com o Moto G7 Play. E aqui no Moto G7 principal, no máximo 1 dia e meio, mas está mais para 1 dia do que 1 dia e meio. Então assim, tem uma diferença sim, né? Por ele ser mais econômico, né, o Moto G7 Play, ele acaba tendo uma duração de bateria um pouco melhor do que a do Moto G7. Bom, passando para o próximo item, a gente tem o desempenho, né? A primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui a pontuação no teste do AnTuTu, né, dos dois aparelhos. Claro que se vocês quiserem saber mais detalhe do desempenho dos dois, eu tenho vídeos aí, vou deixar os links aí na descrição. Tenho outros vídeos mostrando teste de desempenho, né, que eu fiz com os dois aparelhos. E aí vocês veem mais detalhadamente como cada um... Olha só, aqui dá para ver bem a diferença de cor. Olha só a diferença do azul, né, de uma tela para outra. Então, para reforçar aí o que eu acabei de falar no quesito tela, olha só como é diferente, né? Voltando para o desempenho aqui, a gente tem realmente uma diferença de mais ou menos 10 mil pontos aí no teste do AnTuTu. Então, realmente, o Moto G7 principal é muito mais potente, até porque ele tem 4 GB de RAM. Aqui no Moto G7 Play a gente tem só 2 GB de RAM. Então, resumindo, o que você vai ter aqui? Em termos de desempenho com games, vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque existe uma compensação. O Moto G7 tem um hardware mais poderoso para games, só que o Moto G7 Play, ele consegue quase que equilibrar um pouco com o Moto G7 principal, porque a tela dele tem menos resolução, é uma tela mais simples. E como os dois têm o mesmo chipset, né, os dois têm o Snapdragon 632,
acaba que o desempenho é muito parecido com games, né? Porque o hardware é o mesmo, o processador gráfico é o mesmo, então vocês conseguem ter um desempenho com games muito parecido aqui, claro. Muito mais bonito jogar numa tela bonitona Full HD aqui do Moto G7 do que aqui no Moto G7 Play. Mas em questão de desempenho, velocidade de frames, né, renderização, vai ser bem parecido. O que a gente vai ter aqui de diferença principal é a durabilidade. Como a gente tem 4 GB de RAM aqui no Moto G7 principal, você vai ter um smartphone aí funcional, rodando fluido aí os sistemas, aceitando atualizações, né, atualização do Android que está vindo aí. Você vai ter mais tempo aí de um uso satisfatório, rápido, veloz aqui no Moto G7 por conta desses 4 GB de RAM. Aqui com 2 GB de RAM só, realmente, daqui a um tempo o aparelho talvez comece a engasgar, comece a pedir, né, mais, que você libere mais espaço de memória quando for alternar aplicativos. Então essa é a principal diferença. E por último, e não menos importante, a gente tem a questão do som. A primeira coisa que eu notei aqui quando eu tirei os 2 dispositivos da caixa e comecei a tocar umas músicas aqui, ouvir podcasts, né, que eu costumo ouvir bastante, foi a questão da qualidade do som dos dois. O Moto G7 Play, né, o mais baratinho, ele tem só esse alto-falante principal aqui frontal, né, junto com o alto-falante de ligações, e o Moto G7... ele tem, além do alto-falante de ligações que fica aqui nesse recorte do topo, deixa eu mostrar aqui, ó, esse cortezinho do topo, ele tem um alto-falante dedicado para multimídia aqui embaixo, ou seja, uma saída muito maior. Então só por isso já tem uma vantagem aqui para o Moto G7 principal. Mas além disso, na qualidade mesmo, né, comparando os dois, assim, e ouvindo música, você nota realmente que o som do Moto G7 principal é muito mais encorpado, mais vibrante, distorce menos, né? O som aqui do Moto G7 Play é muito mais distorcido quando você bota no volume máximo. Já chega até a aparecer um pouquinho de chiado, sabe, nas músicas. Então parece um radinho de pilha. Não é tão bom o áudio do alto-falante aqui do Moto G7 Play. O áudio do Moto G7 principal eu gostei bastante, né, do alto-falante. E principalmente por ele contar com o recurso Dolby, eu acho que também já justifica a diferença de preço. Porque apesar do fone de ouvido, deixa eu colocar aqui os dois, o fone de ouvido que vem nos dois é o mesmo modelo, ó, que é um fone de ouvido bacana, qualidade de som bem satisfatória, o acabamento bonito também em metal aí. O fone de ouvido é o mesmo, só que a diferença não está no fone de ouvido, né? Como eu disse, é o mesmo fone de ouvido que vem nos dois aparelhos. A diferença está no Dolby Atmos, né? A qualidade de som aqui Dolby, por quê? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui no Moto G7 principal, a gente pode ativar, né, o recurso Dolby. Está até ativado aqui, né, no aparelho de demonstração, ó. Já deixei ele ativado, estou usando e estou gostando muito. A qualidade do som é muito potente, sabe? Muito cristalina, os áudios são bem detalhados, o grave é satisfatório. Então fica muito interessante a qualidade de som no fone de ouvido com esse Dolby, né, ativado aqui no Moto G7 principal. E, infelizmente aqui no Moto G7 Play a gente não tem esse recurso. A gente tinha no Moto G6 Play, mas infelizmente a Motorola tirou nessa 7ª geração aí do Play, ó, não tem o Dolby. Então esse é um grande diferencial na questão do áudio, né? A gente tem aqui resumidamente, né, a questão do alto-falante, que é muito melhor na qualidade de som aqui do Moto G7 principal e, né, fraquinha aqui no Moto G7 Play. E principalmente a questão do fone de ouvido, que você consegue som muito melhor aqui por conta do Dolby no Moto G7 principal. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, né? E se você tiver mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou esclarecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comparativo. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!